Enquanto o mundo está de olho focado na reação de Israel contra o Hamas, que promete agora ataque por terra, com extensa operação por ar e mar. Também o resgate dos brasileiros em Israel e, sobretudo, em Gaza, alta tensão, expectativas, né? Você tem acompanhado essas notícias. E ainda temos aqui no Brasil um sábado de eclipse solar, dando repercussão, imagens, né, de quem viu. Aliás, você viu, registrou o momento do eclipse solar, acompanhou. Aqui no Brasil também críticas ao governo pela fraca atenção dada, pelo menos aparentemente, a municípios de Santa Catarina. Alguns criticaram, dizendo que o presidente brasileiro só tem olhos para a guerra lá no exterior, talvez almejando um prêmio Nobel, dizem, e esquece da situação dramática que vive parte de Santa Catarina. Enquanto isso, quem esteve prestando solidariedade ao povo catarinense foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nas redes sociais, imagens do ex-presidente Bolsonaro em Blumenau, Santa Catarina. Como mostramos na edição anterior também, um dos vídeos mostra o ex-presidente sobrevoando a área, outro almoçando. Aí você vê com bombeiros em Blumenau, muito carinho envolvido ali. Bolsonaro, que também sobrevoou com o governador Jorginho Mello, áreas atingidas pela enchente no estado. E em Blumenau, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi calorosamente recebido ao desembarcar, acompanhado pelo governador Jorginho Mello. E aí um vídeo mostra ele sendo recepcionado por uma multidão no aeroporto com o governador. O pessoal, os gritos de mito. Mais uma vez, intensa manifestação de carinho depois de Bolsonaro passar momentos em Chapecó, Santa Catarina. Inclusive é visível um outro vídeo onde ele aparece emocionado, ouvindo uma canção na voz de Rick Renner, e ele chora, inclusive, porque a canção fala de fé. E aí, nessa imagem, até uma bandeira de Israel aparece, em demonstração a apoio a Israel por esse momento também dramático que vive contra o Hamas. Aí a recepção dada por catarinenses ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E Gilmar Mendes, ministro da Corte, admite, você viu essa, hein? Disse ele, se temos a eleição de Lula, isso se deve a uma decisão do STF. Mas como assim, gente? Pois é, o ministro que disse. Em meio à ofensiva do Congresso Nacional para limitar os poderes da Corte, o ministro do STF, Gilmar Mendes, saiu em defesa do papel do tribunal durante um fórum em Paris. Aliás, poderosos brasileiros usufruindo do dinheiro público, né? Tudo muito bem pago, aproveitando este momento em Paris. E ele, Gilmar Mendes, por lá, fez essa afirmação a uma plateia de empresários, advogados e parlamentares brasileiros. Gilmar Mendes afirmou que o retorno da autonomia da política e a eleição do presidente Lula no Brasil se devem a decisões da Corte. Se a política voltou a ter autonomia, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal, disse o decano do STF durante um fórum Esfera Internacional. O gozado é que aqui a gente vê totalmente ao contrário, né? Uma política criminalizada, judicializada, com fraca autonomia do Congresso, da Câmara e do Senado, com a intervenção direta em decisões tomadas pela Justiça contra o poder legislativo. Então é meio... E a única coisa que se vê de fato é que a eleição de Lula, sim, se deve a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é indiscutível. Então, agora vale a sua opinião a respeito do que diz o respeitado decano do STF, falando lá nesse Fórum Esfera Internacional. A fala de Gilmar ocorreu durante esse painel, inclusive ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente do Tribunal de Contas da União. Em abril de 2021, o STF anulou por 8-3 as condenações do então ex-presidente Lula na Lava Jato, o que tirou o petista da inelegibilidade,
permitiu que ele disputasse as eleições de 2022 e permitiu também que muitos bandidos corruptos fossem soltos, né? Foram condenados, acusados na operação da Lava Jato por crimes de corrupção em bilhões e bilhões de reais, mas todos soltinhos da Silva aqui no Brasil. A Câmara dos Deputados renovou o contrato com a Inframérica, concessionária do aeroporto de Brasília, para alugar uma sala VIP para os parlamentares brasileiros por mais um ano. Até o ano passado, o valor mensal pago pela Câmara pela sala VIP era de 12,7 mil, totalizando 231 mil reais anualmente. Agora o contrato sofreu um reajuste de 9,6%. E a Câmara dos Deputados pagará 253 mil reais ao longo de 12 meses por uma sala VIP para nossos nobres deputados terem um tempo de espera confortável no aeroporto em Brasília, conforme o contrato com a Inframérica. Possui 20 metros quadrados, né? Está localizada na área de desembarque do aeroporto. Gente, tem que ter conforto, né? Tem que gastar o dinheiro público, o dinheiro do povo. Tem que fazer deles, os políticos e poderosos em Brasília, uma casta superior, enquanto o povinho trabalha para pagar esse conforto todo, né? E pode isso? Passados 10 meses desde que Bolsonaro saiu do governo, Marina, ministra na área do meio ambiente, ainda diz que a fumaceira em Manaus é culpa do ex-presidente. Você viu? O que achou disso? O governo liderado pelo presidente Lula, do PT, continua fazendo críticas ao presidente anterior por episódios que estão acontecendo agora, no atual governo, mais de 10 meses depois da posse de Lula. Isso em resposta à crise causada pelas intensas queimadas que cobriram por 3 dias consecutivos ou mais até a região metropolitana de Manaus com densa fumaça. Como resultado, Manaus, a capital do Amazonas, foi classificada como uma das cidades com pior qualidade do ar em todo o mundo, mesmo estando rodeada de floresta e mesmo estando diante de um governo de esquerda, de Lula, que prometeu fazer mudança drástica no setor, mas não é bem assim. Nos últimos dias, parlamentares da oposição têm apontado um aumento no número de incêndios florestais na região em comparação com o mesmo período do ano anterior. Diante da pressão, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, foram convocados para uma coletiva de imprensa em Brasília. Na coletiva de imprensa, Marina explicou que o governo federal está se unindo aos estados afetados para combater os incêndios na região amazônica, que ela classificou como uma situação de extrema gravidade e atribuiu parte das dificuldades para combater os incêndios à gestão anterior de Jair Bolsonaro. A situação é adversa porque nós não tínhamos esse planejamento no governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós assumimos o governo agora, quase um ano depois, né, gente? Mas procuramos ser previdentes, contratando as pessoas no tempo certo, afirmou. Marina também defendeu as ações do governo Lula na área ambiental, incluindo a edição de uma medida provisória para assegurar recursos adicionais destinados ao combate ao desmatamento e às queimadas. Mas a fumaça está aí, né? E é em pleno governo Lula. O que você acha? E alô, evangélicos, a Globo está de olho em você. É que a Rede Globo vai transmitir um documentário sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil durante o horário nobre, substituindo o programa Todas as Flores. A série intitulada Um Povo de Deus consiste em 4 episódios que serão exibidos às quartas-feiras, às 23 horas e 45 minutos, ainda considerado um horário especial na programação da Globo, a partir do dia 22 de novembro. Esta informação foi confirmada pelo site TV Pop. A série é baseada no livro Povo de Deus, Quem são os Evangélicos e por que eles importam, de Juliano Speyer, publicado em 2020. O enredo abordará o crescimento e expansão das igrejas evangélicas desde o início do século XIX até os dias de hoje. Agora, gente, se tiver uma pitada de Globo, é provável também que venham algumas ironias, críticas, ataques a pastores, junto com a tentativa de atrair a comunidade evangélica para assistir à Globo.
Por falar nisso, um grande jornalista, ex-Globo até, Roberto Cabrini, o jornalista visitou o Sheba Medical Center, o maior hospital israelense em Tel Aviv, onde confirmou a perda de vida de crianças devido aos ataques do grupo terrorista Hamas. O hospital transferiu a ala infantil para um local subterrâneo, que serve como área protegida, semelhante a um bunker, devido à situação de muito medo provocada pelos terroristas de Hamas. Cabrini também testemunhou uma criança que foi vítima dos ataques e está hospitalizada junto com seus pais, que foram atacados e agora lutam pela vida. O porta-voz do hospital explicou a Cabrini que eles tratam uma ampla gama de ferimentos, desde leves até potencialmente fatais, e que outros hospitais na região não são tão grandes e não podem lidar com pacientes tão graves. O Sheba Medical Center tem capacidade para mais de 2.000 pacientes. O porta-voz compartilhou histórias dramáticas de pessoas que foram brutalmente atacadas por Hamas, incluindo uma menina que foi queimada junto com seus pais e agora está em tratamento, enquanto os pais estão ainda inconscientes. Ele expressou sua perplexidade diante da crueldade humana, Cabrini questiona como alguém pode fazer isso com uma criança viva. O Capitólio dos Estados Unidos, o edifício que abriga a Câmara dos Representantes e o Senado, aumentou suas medidas de segurança devido ao conflito no Oriente Médio e o chamado de um ex-líder do grupo terrorista Hamas para um dia da raiva. A polícia do Capitólio informou que parte do reforço de segurança foi visível nas últimas horas, incluindo barreiras de segurança, mas por razões de precaução não revelou todos os detalhes do aumento da segurança. Eles estão coordenando esforços com outras forças de segurança e parceiros de inteligência para garantir a segurança de todos. Não só foi feito algo no dia da raiva, mas também para os próximos dias. Embora não tenham sido relatadas ameaças específicas na região, o acesso a certas áreas próximas ao Capitólio tem algumas restrições adicionais. Inclusive, neste sábado, o Museu do Louvre, em Paris, e o Palácio de Versalhes, também na região metropolitana de Paris, França, tiveram que ser evacuados, após ameaças de bombas. E chegou a hora! O que você esperava do relatório da CPMI do 8 de janeiro, hein? Ou o que você espera depois de tudo o que viu? O relatório da Elisiane Gama, senadora, mas que alguns comentam ser um relatório pré-pronto, como diz a oposição, ou do governo, ou de Flávio Dino. Deve implicar o alto comando militar do Exército e, sobretudo, implicar Jair Bolsonaro nos ataques de 8 de janeiro em Brasília, mesmo muitos apoiadores condenando Bolsonaro porque ele ficou muito em silêncio após o TSE dizer que ele perdeu a eleição e após ele ter ido para os Estados Unidos. É que, ao que tudo indica, depois do governo conseguir tomar conta da cúpula da CPMI, o esclarecimento e a verdade que muitos almejavam parece que não vão aparecer. E o governo conseguiu seu intento, então. O relatório final da CPMI do 8 de janeiro, com mais de 1.000 páginas, baseado em fotos, depoimentos, relatórios de inteligência e dados de quebras de sigilo de investigados, o documento destaca que o acampamento no quartel-general do Exército foi o laboratório do golpe. O documento de Elisiane Gama diz que a cronologia dos eventos no relatório demonstra a leniência do comando do Exército e o silêncio de Bolsonaro. Os ataques ocorreram já em pleno governo Lula. Mas ela diz no relatório que, quando Bolsonaro não reconhece a vitória de Lula, isso contribui para a insurgência. A senadora deve apresentar o documento com as conclusões nesta terça, portanto, uma semana quente em Brasília, e os membros da comissão se reunindo no dia seguinte, na quarta, para votar o texto. A oposição a Lula, na comissão, planeja apresentar votos alternativos por discordar das conclusões da relatora, especialmente em relação à omissão do governo federal no episódio. A grande crítica é que a CPMI, ouviu prioritariamente pessoas
ligadas a Bolsonaro, visivelmente tentando incriminar o ex-presidente, deixando de ouvir alguns elementos cujos depoimentos poderiam implicar o governo Lula, cujos depoimentos. E aí também, então, tem as famosas imagens que Flávio Dino, em sua maior parte, não forneceu à CPMI e ficou por isso mesmo. E assim, segue o baile. Quando se fala em CPI, digo pizza, no Brasil, não é a Itália que deve ser lembrada, gente. E sim o Brasil, campeão em fazer qualquer CPI virar pizza ao gosto de quem manda mais. E o povo? O povo. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, assumiu a presidência do grupo de chefes de parlamento do G20 durante a 9ª cúpula do P20, realizada em Nova Delhi, na Índia. Ele sucedeu Om Birla, líder da Câmara dos Deputados da Índia, e começará a liderar o grupo a partir de 1º de dezembro. Paralelamente, o presidente Lula presidirá o G20. Durante o encerramento da cúpula, Lira enfatizou a importância do diálogo e do entendimento ao abordar o conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel, condenando os atos terroristas contra o povo israelense. Lira também abordou diversos desafios globais, como fome, desnutrição, doenças, insegurança, mudanças climáticas, desastres naturais, pobreza, terrorismo e conflitos que contribuem para a incerteza da atualidade. Ele expressou solidariedade às famílias que perderam entes queridos devido a essas tragédias. Lira e sua comitiva viajaram para a Índia e em seguida seguirão para a China, onde se reunirão com políticos e empresários a convite do presidente da Assembleia Nacional da China. A agenda inclui reuniões em Xangai e na capital Pequim, e o retorno ao Brasil está programado somente para o dia 22 de outubro. Portanto, mais despesas para os cofres públicos, o povo pagando a conta de mais viagens de nossas lideranças. Melissa Esposito, sentada na cadeira, junto à janela, sentindo o sol quente em meu braço. Eu tinha que me esforçar para me lembrar ali onde estava, diz ela. Era difícil acreditar que havia vários equipamentos médicos dentro dos armários de carvalho e que em alguns minutos o rebaixamento do teto poderia ser deslocado para revelar luzes cirúrgicas, conta ela. O quarto nem parecia de hospital, a não ser por pequenos detalhes como a torre de soro ao lado da cama. Ela conta: enquanto observava o papel de parede e os móveis cuidadosamente escolhidos, lembrei-me do dia em que aquela aventura tinha começado. Não fazia muito tempo. Era um dia frio de inverno. Nosso time de basquete tinha acabado de vencer por 20-11. Exausta, mas entusiasmada, eu me joguei no banco do carona do nosso carro. Enquanto deixávamos o colégio, minha mãe comentou que tinha ido ao médico naquele dia. Para quê, mãe? Perguntei, começando a ficar nervosa enquanto pensava em todas as doenças que minha mãe poderia ter. Bom, ela hesitou e minha preocupação aumentou. Filha, estou grávida. Está o quê, mãe? Exclamei. Grávida, ela repetiu. Fiquei absolutamente muda. Só conseguia pensar que essas coisas não podem acontecer com os seus pais quando você já está no científico. Depois me dei conta de que ia ter que dividir minha mãe. A mãe que tinha sido só minha por 16 anos. Fui dominada por um enorme ressentimento. Eu nunca quis que a minha mãe tivesse outro filho depois que ela se casou de novo. Era um sentimento egoísta, mas eu relutava em dividir qualquer pedacinho de mamãe. Ao ver a surpresa e a felicidade nos olhos do meu padrasto quando ele ficou sabendo da chegada de seu primeiro filho, comecei a ficar mais animada. Mal podia esperar para contar para todo mundo. Minha alegria era visível, mas internamente eu tentava lidar com meu medo e minha raiva. Meus pais me fizeram participar de todos os preparativos para a chegada do bebê. Dei palpite sobre a decoração do quarto e ajudei a escolher o nome do neném.
Eles até resolveram que eu poderia assistir ao parto. Apesar de toda a animação e felicidade que aquela gravidez trazia, era difícil ouvir meus amigos e parentes falando sem parar no bebê. Eu tinha medo de ser deixada de lado quando ele chegasse. Algumas vezes, quando estava sozinha, não conseguia parar de pensar em tudo que aquela criança tiraria de mim. Você aí, tem uma irmã mais nova? Pois é, o ressentimento superava a alegria. Sentada na sala de parto, naquele dia 17 de junho, sabendo que o bebê logo estaria ali, minhas inseguranças começaram a vir à tona. Como ia ser a minha vida? Seria um trabalho de babá interminável? Do que eu teria que abrir mão? Que medo de perder a atenção de minha mãe! Fui sacudida de meus pensamentos quando o médico anunciou que o bebê estava chegando. Essa foi a experiência mais incrível da minha vida, porque o nascimento é realmente um milagre. Quando o médico disse que era uma menina, chorei. Eu agora tinha uma irmãzinha. Agora todos os meus medos e inseguranças passaram, com a ajuda de uma família carinhosa e compreensiva. É claro que às vezes eu sinto ciúme, mas não posso explicar como é especial ter uma pessoinha que me acena da janela todas as manhãs quando eu vou para a escola com sua mãozinha gorducha. É maravilhoso chegar em casa e nem ter tempo de tirar o casaco, pois minha irmãzinha vem correndo e começa a puxar minha roupa, querendo que eu brinque com ela. Foi muito importante ter essa irmã, porque ela me fez descobrir que o amor não se divide, o amor se multiplica. Emma, o nome dela, não me tirou nada e, pelo contrário, trouxe muitas coisas para a minha vida. Nunca jamais pensei que eu amaria um bebê tanto assim e não trocaria por nada a alegria que sinto por ser a irmã mais velha. Pense nisso. Tire suas próprias lições nesta bela história real. Sou Cleiton Basso, deixo um convite para você. Inscreva-se aqui no meu canal se ainda não é inscrito. Participe da nossa comunidade no WhatsApp também. O link está na descrição. E ainda conto com o seu like, se possível compartilhe. Obrigado, Brasil, um ótimo domingo. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Brasil News. Deixo aqui o meu pedido. Que Deus abençoe a você e a sua família.